Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora a Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas, o Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Os ensinos de Jesus foram ministrados, em sua grande maioria, através de parábolas. Muitas delas, até hoje, ainda não foram bem compreendidas. Por exemplo, você sabe o que Jesus quis dizer com porta estreita? Qual o significado moral da porta estreita? Ele está se referindo a uma passagem, a algum lugar ou é um estado de alma? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias, no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. É conhecida aquela educativa passagem das pegadas na areia. Ela é fonte de inspiração para muitas reflexões. Uma delas, que nos ocorre neste instante, é o tipo de pegadas que deixamos em nossa caminhada. A cada passo que damos, vamos registrando como elas vão acontecendo. Algumas mais fortes, outras vacilantes. Umas em linha reta, outras em vai-vens intermináveis. Há aquelas ainda que serpenteiam, dando conta de que o caminhante não sabia o destino para onde ia. Há as que são registradas com os esforços empreendidos na subida das aquisições morais, outras que identificam as descidas nos degraus da vida, assinalando quedas, muitas vezes marcadas pelos sinais das lágrimas que regaram o solo, acompanhadas pelo sangramento das feridas inevitáveis. Todos os viajores deixam suas pegadas, seus rastros. Muitos andam sob o sol inclemente que queima as mirradas expectativas existenciais, ou sob as tormentas morais, ou ainda caminham sobre as areias desérticas da descrença e da falta de fé no futuro. Mas também há os que venturosos caminham pelos verdes vales da esperança e da existência feliz. Há os que, ao longo do caminho, porque semearam flores, deixam nos rastros o perfume da passagem vitoriosa. Outros, na busca de sucesso a qualquer custo, deixaram pegadas de desilusões e desencantos. Na conta de pais, de companheiros, companheiras, de filhos, de amigos, de irmãos, todos deixamos nossas marcas ao longo do caminho. Viajante que somos, convém olhemos para trás a fim de verificarmos que tipo de rastro estamos deixando pelo caminho afora. Os que deixam dores e lágrimas ao longo da estrada da vida, um dia terão que retornar para pagar os rastros infelizes deixados. Aqueles que nas suas pegadas deixaram o perfume de sua passagem, estes, por certo, serão aguardados, a fim de que no seu retorno possam ser aplaudidos pelos que observam passar ao largo da estrada. O que você tem deixado ao longo do caminho junto às suas pegadas? Que tipo de rastros são os deixados na sua estrada? Pensemos nisso. Fique com o quadro de entrevista e o tema Por que Jesus disse que a porta é estreita? Olá, seja bem-vindo de novo a essa nossa sala de conversa, o quadro de entrevistas do programa A Vida em Foco. Hoje nós temos aqui, pela primeira vez como entrevistado no nosso programa, aquele que vocês já estão acostumados a ver no quadro O Espiritismo Esclarece, Dineu de Paula, que é juiz federal, frequentador da Sociedade Espírita Laços Fraternos em Curitiba. E o Dineu vai trabalhar conosco hoje um trecho que Mateus anotou no seu evangelho nas seguintes palavras: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há
que a encontrem. Então, a já conhecida história da porta larga e da porta estreita, então Dineu hoje vai esclarecer para nós. Então, Dineu, seja bem-vindo aqui ao quadro de entrevista. E vamos começar, então, por que, Dineu? Por que a porta é estreita? Essa passagem ela é muito interessante, que é peculiar que Jesus ele inovou o pensamento religioso ao mudar o enfoque que se tinha de Deus. Até Jesus, a ideia que vigorava era de um Deus vingativo, um Deus severo, um Deus até cruel. E Jesus modificou essa visão da divindade. Ele se referia a Deus como Pai, um Pai amoroso, e ele até fazia comparações dizendo que Deus era um Pai muito melhor do que todos os pais humanos. Né? Tanto que tem uma passagem que ele diz, né, mesmo os homens sendo falhos, qual deles, se o filho pede peixe, lhe dará uma pedra. Então ele dizia, quanto mais o Pai Celeste. Então Deus é muito melhor do que qualquer pai humano. E é interessante que qual pai humano vai complicar voluntariamente a caminhada do seu filho? Então é interessante que esse Deus extremamente bondoso, ele tenha ordenado o universo, a caminhada evolutiva, de uma forma que a porta da salvação é estreita, é difícil, quase ninguém consegue passar, e a porta da perdição é larga, é vasta, é atrativa, todos têm facilidade de entrar por ela. É um aparente paradoxo mesmo essa questão. Justamente. Então é preciso ver que é uma linguagem figurada, evidentemente, é uma metáfora, e o Espiritismo ajuda a gente a entender o que seria essa estreiteza da porta. E é Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, este livro Ceifa de Luz, que ele traz uma chave para a gente entender o que seria realmente essa estreiteza da porta. Você não vai esconder isso da gente, então. Não, vamos falar o que é a estreiteza da porta. E ele fala basicamente a respeito do dever. Ele diz que o nosso dever é a nossa escola, tá? E ele diz que a porta estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Então, basicamente, a porta estreita é o cumprimento do dever. É do dever que se trata. Entendi. Mas é assim tão difícil cumprir os deveres? Essa porta é tão estreitinha? Assim, quanto estreita essa porta, Dineu? Por que os deveres são difíceis de serem cumpridos? Pois olha, veja interessante que ele diz que é fidelidade que cabe manter. Que a fidelidade é a constância nos momentos difíceis. Só entra em cena a fidelidade quando a coisa complica, entende? A fidelidade é eu me manter perseverante nos momentos de dificuldade. E ele diz que para sustentar essa fidelidade é necessário sacrificar no santuário do coração tudo que constitua bagagem de sombra em nosso íntimo, tá? Então, nós temos que, para você cumprir o dever, precisa sacrificar os seus vícios, os seus hábitos negativos que você cultiva a longa data. E esses hábitos negativos, eles vêm do tempo do primitivismo. Kardec, ele esclarece que o egoísmo é, digamos assim, a origem de absolutamente todos os vícios. E o egoísmo nada mais é do que a exacerbação do instinto de conservação. E o instinto de conservação, ele é muito importante em etapas mais primitivas da vida. O animal selvagem, mesmo as criaturas no princípio do processo evolutivo, elas realmente precisam cuidar de si com muito empenho. Imaginemos a vida selvagem. Se um animal ele não se esforça muito para cuidar de si e das suas crias, todos tomam rapidamente, certo? Ou nós mesmos, se caímos numa floresta lá e não justamente defender. Justamente. Então, mas isso tem um contexto que a vida normal, a nossa vida de sociedade, ela já não é mais assim, entende? Eu não preciso cultuar o meu bem-estar a qualquer custo
e acima de qualquer coisa. Então, eu já tenho condições hoje de agir diferente. O único problema é que eu tenho essa tendência a cuidar muito bem de mim, o meu interesse antes de todo mundo, entende? Seja na fila dupla com o carro, seja eu furar o sinal de trânsito, sempre é a busca da vantagem, entende? Aquela coisa da esperteza. Mesmo que coloque um prejuízo sobre o outro. Mesmo que coloque um prejuízo sobre o outro. Só que a vida social não consegue se estruturar de uma forma saudável. É impossível uma vida social equilibrada com todo mundo focando exclusivamente no próprio íntimo. Então, é esse abandono do primitivismo. E Joana de Ângeles, ela diz que a astúcia não é um efeito da inteligência, mas uma herança do instinto felino. Tá? Então, quem se acha muito esperto, quem está o tempo inteiro querendo levar vantagem, a rigor parece mais um gato. Entende? Então, está muito perto do princípio. Então, você quer dizer que o astuto não entrou pela porta estreita? Não entrou pela porta estreita. Optou pela porta larga. Justamente. Então, nós vamos voltar a isso, Dineu. Agora nós vamos para o nosso intervalo e já retornamos. Fique conosco. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Por que Jesus disse que a porta é estreita? Confira. Obrigado, Renata. Estamos de volta, então, com o nosso quadro de entrevista. Dineu, antes do nosso intervalo, a gente dizia que o astuto, ao invés de cumprir os deveres, está até se desviando, muitas vezes, de alguns dos deveres. É assim mesmo, então? Difícil a gente entender essa compreensão. Por que é tão difícil cumprir os deveres, Dineu? Continua para nós essa resposta. A rigor, porque os deveres sempre implicam você fazer um pequeno sacrifício pela dignidade, entende? Os deveres, geralmente, eles não têm muitas testemunhas da tua conduta digna, entende? E é interessante pensar que a mensagem de Jesus é basicamente de conduta digna e generosa, porque ele falou, dai a César o que é de César. Está implícito aí, ou melhor, muito explícito, que você tem de ser honesto, entende? Não tem de pegar o que é dos outros, você tem de dar o que é dos outros, tá? E, ao mesmo tempo, não se esgota nisso de eu fazer o que é certo, porque ele também disse, se alguém exigir que você ande 1000 passos, ande 2000, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Então, vida digna e generosa. O egoísta não consegue cumprir esses dois preceitos. Então, esses são sacrifícios que ele nos pede. Esses são sacrifícios. Essa ideia de sacrifício dá uma ideia de dificuldade no caminho. O caminho é sempre árduo assim, a ponto de a gente dizer que é muito mais estreita essa porta do que a outra? Kardec fala que a lei divina ela é feita para realizar a felicidade do homem. Diz o que ele deve fazer ou deixar de fazer e só é infeliz quando dela se afasta. Então, a rigor, o universo ele é ordenado para que nós sejamos felizes. Isso seria uma espécie de desvio de rota, entende? Ou uma pequena crise do processo evolutivo que é típico de espíritos que vivem em mundos de provas e expiações, que têm uma inteligência desenvolvida, porque essa é uma característica da imensa maioria dos espíritos que estão no mundo de provas e expiações, como a Terra. Então, a inteligência já é desenvolvida. Nós temos condições de identificar o que é correto e, ao mesmo tempo, nós temos uma moralidade vacilante, com muitos vícios. E são esses vícios, esses maus hábitos, que são sempre uma exteriorização do egoísmo. Primeiro eu, depois os outros. É isso que dificulta. Então você tem uma dissociação entre o que a consciência pode indicar ou indica como correto e o que você gosta de fazer porque está cuidando muito do seu bem-estar. Então esse o problema, entende? É essa dissociação. Como é que a gente faz para superar então esse estado de crise em que a nossa sociedade vive, Dineu? Realmente a nossa sociedade vive uma crise de moralidade, né? Porque é possível identificar que a conduta egoísta, todo mundo querendo levar vantagem, todo mundo querendo enriquecer à custa do outro, à custa do coletivo, isso aí não gera paz, certo? Então, realmente, nós temos uma crise e, para resolver isso, é preciso algum esforço.
E Jesus foi muito claro quanto a isso quando ele disse a porta estreita. E há outras passagens em que ele é ainda mais direto e firme, como quando ele diz, se é melhor você entrar na vida deixando um braço ou uma perna, uma mão ou uma perna, do que com o corpo perfeito. Ou seja, isso aí é um símbolo de sacrifícios, compensa você fazer importantes sacrifícios pela plenitude e pela sua paz de consciência. Mas, em geral, a vida ela vai se ordenando à sua volta de uma forma que você é naturalmente convidado a abrir mão dos seus vícios. Porque antes de nascer, o espírito ele faz uma programação espiritual, entende? Ele faz uma programação de aproximadamente o que ele vai fazer na sua vida. Por exemplo, vai casar, vai ter determinada profissão e nesse contexto, naturalmente, vão surgindo uma série de deveres que ele precisa atender. Só que para atender esses deveres é preciso sacrificar aquela bagagem de sombras, aqueles vícios, por exemplo, a ganância, certo? Para que eu atue de uma forma honesta no meu trabalho, eu preciso abrir mão, em certa medida, da minha ganância, da minha busca de vantagem. De repente, a sexualidade desequilibrada. Para que eu mantenha os deveres do meu matrimônio, eu preciso saber abrir mão daquelas minhas fantasias, aquelas coisas que não fazem muito sentido. E a rigor não é nada de tão sofisticado assim, é você atentar para os deveres da sua vida. Se é pai, seja um pai decente. Se é esposo, um esposo decente. Um filho obediente, um aluno estudioso, um profissional que se esforça para ser competente e honesto. Um cidadão honesto. A rigor é disso que se trata, entende? De você, no dia a dia, ter decência. Você estava me dizendo aí nessa resposta, Edneu, que às vezes a gente escolhe passar por algumas situações, esses deveres, nós mesmos podemos pedir para passar por situações que nos constrangem um pouquinho, que nos desafiam, é isso mesmo? Justamente, é um propósito, porque veja, as provas são testes a que eu me candidato para consolidar algumas virtudes. Então, digamos que eu preciso realmente consolidar a virtude da paciência. Então, eu me circundo de pessoas na minha convivência mais íntima que de repente me irritam, tá? E o meu dever ali perante os meus familiares, aquelas pessoas do ambiente de trabalho, é que eu cumpra o meu dever de convivência, o meu dever de paciência, de tolerância. Se eu fizer aquilo, eu estou passando pela minha porta estreita, a que eu tenho condições de viver naquela vida. É basicamente a decência no cumprimento dos deveres mais elementares da vida. Quer dizer que no mundo espiritual, então, eu posso já fazer essa escolha de experimentar a porta estreita desde lá. Porque parece natural a gente pensar, se eu escolho, por que eu não escolho os caminhos fáceis já desde lá? Não há também aí um paradoxo, né, para a gente entender? Por que eu só não escolho facilidades na vida? Porque, na verdade, nós somos do plano espiritual e nós nascemos para trabalhar determinadas questões, né? Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala que a evolução moral ela se processa com muito mais facilidade no corpo físico, porque é aqui que eu estou jungido por uma série de questões, entende? Como eu tenho um corpo físico que eu preciso manter, eu preciso comer, beber, dormir, então eu me sujeito a trabalhar, a ter disciplina no meu trabalho, a tolerar algum cliente que é chato, o patrão que é complicado, e com isso eu vou burilando o meu íntimo e adquirindo virtudes. Tá? Então eu não nasço a passeio, porque eu sou de lá e eu vim aqui para executar um programa de trabalho e de crescimento. Então esse sacrifício que eu faço aqui vale o esforço, porque eu fruo os resultados disso na verdadeira vida, que é espiritual. Estou entendendo direito? Está entendendo perfeitamente. E veja, esse queixume que é comum ter aqui, ele realmente não faz sentido se entender que a vida, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida é a prova buscada. Eu busquei a prova, entende? É mais ou menos como um aluno que se prepara para o vestibular e vai fazer a prova. Daí no momento em que ele está fazendo a prova, começa a reclamar que ele queria estar na praia, que os outros estão na rua, mas é um propósito dele, ele quer exercer uma profissão, ele quer algo além daquilo.
E é através da prova bem vivida, ou seja, do atendimento daquele dever, naquele momento o dever dele é fazer aquela prova. E assim somos nós temos as provas da nossa vida que é preciso atender. Acho que eu consegui entender melhor, então, o sacrifício de passar pela porta estreita faz mais sentido. Obrigado, Dineu, pelos esclarecimentos. Esperamos contar com você em outras oportunidades conosco. E você continue, porque nós temos muito mais no programa de hoje ainda, A Vida em Foco. Você tem dúvidas sobre os desafios da existência humana? Então acompanhe o nosso quadro, O Espiritismo Esclarece. Recebi aqui a pergunta de um telespectador. Olá, meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou de Maringá, Paraná, e tenho acompanhado o programa Vida em Foco pela TV, aos domingos. Não sou espírita e na minha cidade não conheço nenhuma instituição espírita. Por isso, recorro a este programa para perguntar como interpretar a passagem do Evangelho de Marcos, na qual Jesus é procurado por fariseus que lhe perguntam sobre se é lícito ao homem repudiar a sua mulher, despedi-la, abandoná-la, mandá-la embora. Caro Lucas, nosso abraço especial em nome de toda a equipe do programa Vida em Foco. De fato, essa questão do repúdio ou do divórcio é bastante debatida nas várias escolas do judaísmo, segundo o Talmud. Vou citar 3 dessas escolas para refletirmos juntos. A do Rabino Shammai diz que o homem pode despedir, separar-se de sua mulher se ela tiver uma conduta sexual escandalosa ou vergonhosa. A escola do Rabino Hillel, ou Eliu, afirma que o homem terá esse direito se a mulher, por exemplo, fizer um prato, um almoço mal temperado para o seu marido, um quibe sem sal, por exemplo. A escola do Rabino Akiba, por sua vez, entende que o homem poderá repudiar, despedir a sua mulher desde que ele encontre uma outra mulher mais bonita. Parece que esta é a escola preferida de muitos homens no mundo atual. Mas me permita observar outros ângulos do texto. Quando Jesus foi procurado pelos fariseus, estes tentaram colocá-lo contra a parede. Se Jesus respondesse que o homem tinha sim direito de repudiar a sua esposa, ele estaria de acordo com as leis que discriminam e violentam a mulher, contradizendo seus próprios ensinamentos, que dignificaram o papel feminino. Se Jesus dissesse que a lei está equivocada, poderia ser denunciado por incitar o povo ao desrespeito. E a punição seria muito severa. Mas a resposta de Jesus é absolutamente surpreendente, o que, assim como várias outras, mostra a sua posição de espírito mais perfeito que já esteve neste planeta. Ele diz assim: observe o que está escrito na lei. Desde o princípio da criação, Deus criou o homem, macho e fêmea o criou. Isto está no livro Gênesis, o primeiro da Bíblia. E mais à frente, ainda no mesmo livro, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. A discussão era a respeito do divórcio? Sim, era. No entanto, Jesus convida os fariseus a irem mais fundo, resgatando o princípio das coisas. Deus criou o homem macho e fêmea o criou. Não separe o homem o que Deus juntou. O apóstolo Simão Pedro, na segunda carta que escreveu para a comunidade cristã, diz que nenhuma escritura é de particular ou exclusiva interpretação. Portanto, permitam-me arriscar a minha interpretação do texto. Observemos, Deus criou o homem, macho e fêmea o criou, não separe o homem o que Deus juntou. Que tal se traduzíssemos assim? Deus criou a humanidade, macho e fêmea a criou. Portanto, não separe o homem, este homem com letra minúscula, o que Deus juntou. Isto é, da sua condição de ser humano, com os mesmos direitos. Este homem com letra minúscula, ao afastar a mulher da sua condição humana, submetendo-a à opressão, violência, humilhação, desrespeito, repúdio, estaria, portanto, agindo em desacordo com a lei do amor, que nos pede considerar cada um, e em particular a mulher, por conta do texto, como merecedor ou merecedora da felicidade e do amor, da justiça e da dignidade. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus juntou. Acompanhe agora, com Haroldo Dutra Dias, o quadro Pérolas do Evangelho.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós trataremos sobre interpretação bíblica ou interpretação da Bíblia. Já comentamos que a Bíblia, por ter sido escrita numa linguagem muito antiga e numa cultura oriental muito distante da nossa, apresenta desafios à compreensão de quem lê a Bíblia e, sobretudo, de quem vai interpretar a Bíblia. O primeiro cuidado que alguém deve tomar ao interpretar o texto bíblico é de não fazer uma interpretação ao pé da letra, literal. Há expressões no Velho Testamento e no Novo Testamento que, se forem interpretadas ao pé da letra, geram verdadeiros absurdos pela sua irracionalidade, pela sua falta de razoabilidade, de proporção. Por exemplo, quando nós lemos assim: aquele que não odiar pai e mãe não pode me seguir ou não pode ser meu discípulo. Será que Jesus estaria aconselhando alguém a odiar o seu pai e a sua mãe como condição para ser um discípulo, quando ele mesmo nos adverte da necessidade de cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos, e um dos mandamentos é honrar pai e mãe? Ou quando Jesus diz assim: se a tua mão te escandalizar, arranca. Estaria Jesus aconselhando alguém a mutilar o próprio corpo porque ele cometeu um erro utilizando um membro? Quantas pessoas precisariam cortar a sua língua? Ou furar o seu ouvido? Ou furar os olhos, cegar a si mesmo, por estar utilizando esses órgãos para cometer o mal? Será que Jesus de fato está aconselhando isso? Não é razoável pensar assim. Esses são pequenos e singelos exemplos de que é um risco, na verdade é um perigo, interpretar a Bíblia ao pé da letra. A interpretação da Bíblia exige um cuidado, um estudo, para que a pessoa considere os aspectos culturais, os aspectos literários, o pensamento do povo, as características do povo que escreveu e que produziu esses livros. Como nós estamos distanciados dos autores dos livros bíblicos, nós corremos o risco de interpretar as suas falas fora do contexto e fora do ambiente da língua em que eles se expressaram. A língua hebraica e a língua aramaica era rica em expressões idiomáticas. Ela utilizava espécies de opostos ou imagens fortes, duras, incisivas, porque esse é o modo que o oriental fala, era um modo que o hebreu falava. E quando a pessoa vai interpretar essas expressões, ele precisa levar em consideração esses aspectos da expressão para que ele não cometa erros absurdos e mais, para que ele não repita os erros que foram cometidos ao longo de 2000 anos de cristianismo. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco de hoje fica por aqui. Você pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe! Mande as suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Você perdeu as edições anteriores do programa? Então acesse www.avidaemfoco.com.br. No site você vai encontrar todos os programas na íntegra. Esperamos você na semana que vem com mais novidades. Até lá!